Olá pessoal, professora Ana Carolina aqui de novo com você falando de hormônios aqui nos estúdios do Gran Cursos Online. Pessoal, nós tivemos um bloco falando sobre os hormônios e agora a gente vai fazer uma bateria só de exercícios falando sobre esse assunto e eu vou complementando conceitos que vão ser extremamente importantes para vocês entenderem caso caia alguma coisa aí na sua prova que seja próximo do que a gente estiver falando aqui, tá? Então às vezes a questão dá muita dica também pra gente de aula porque eu vou direcionando aqui para vocês assuntos complementares que podem também ser alvo aí e que tem que ser também estudado por nós. Vamos lá então, pessoal, na primeira questão. Essa é de 2015, tá? Para farmacêutico. Sobre os hormônios, o que é incorreto afirmar? Vamos lá então. A ligação de hormônios a proteínas específicas aumenta sua meia-vida? Tá correto. Pessoal, vem aqui comigo. A gente vai ter duas situações. O hormônio livre e o hormônio ligado a proteínas. É importante você saber o seguinte, que o hormônio só vai ter ação a nível celular ou no órgão endócrino-alvo se ele estiver na sua fração livre. Se o hormônio estiver ligado à proteína, seja ela específica ou albumina ou outras proteínas que não sejam específicas, ela não terá ação fisiológica, tá? No órgão-alvo ou na célula-alvo. Então é importante vocês saberem isso também, beleza? Então essa questão aqui está correta. Vamos lá. A aldosterona diminui a reabsorção renal de sódio, em troca estimula a absorção de potássio. Pessoal, é justamente o contrário, né? A aldosterona, ela vai aumentar a reabsorção de sódio e junto aí vai aumentar também a reabsorção de água e estimula a absorção de potássio? Não, ela vai induzir a excreção de potássio lá no túbulo proximal, beleza? Então essa daqui tá errada, com certeza é a letra B. Mas vamos continuar aí para eu falar mais de outros hormônios aqui, aproveitando a questão. O hormônio do crescimento, também conhecido como GH, tá? Ou GRH, tá, pessoal? Ele vai exercer seus efeitos mais importantes sobre o crescimento longitudinal durante a infância. Super certo, tá? É isso mesmo. Então, o hormônio do crescimento, ele vai ter essa função de induzir, ele vai agir também muito ali a nível ósseo, tá? Da matriz óssea, para induzir e estimular o crescimento ósseo, tá? Justamente, principalmente na fase da infância, junto com IGF-1, antigamente chamado de somatomedina, tá? Então, a gente vai ter aqui GRH ou GH com a somatomedina ou IGF-1 na indução aí do crescimento das crianças, tá? Próxima questão aqui, próximo item. Hormônios são classificados com base em sua estrutura química, beleza? Em proteínas, derivados de aminoácidos, que são as aminas, e os esteroides, certíssimo, é isso mesmo que a gente viu na outra aula, tá? Beleza. O estrogênio possui efeitos sistêmicos importantes que afetam o risco de doença cardiovascular, osteoporose, câncer endometrial e de mama. Pessoal, tá certinho. O estrogênio, ele também vai ajudar muito na questão da matriz óssea. Ele ajuda lá a fazer a reposição de cálcio lá na matriz óssea. Tanto é que as mulheres na menopausa tendem a desenvolver osteoporose por causa dessa perda desse hormônio, tá? Então, sim, ela vai ter esse papel sistêmico importante, cardiovascular também, tá? E também aí, infelizmente, no câncer endometrial e de mama. Vamos para a próxima questão. O sistema endócrino é composto por glândulas secretoras de hormônios. Beleza. Um dos hormônios com a sua respectiva glândula secretora é o glucagon, é secretado pelas ilhotas de Langerhans, do pâncreas. Tá certinho, tá? É produzido sim. Se você, por algum acaso, estiverem falando dessas ilhotas, vai estar relacionado sempre a glucagon. Opa, escrevi errado. Glucagon e insulina, tá, pessoal? Então, se houver alguma questão aí de prova envolvendo as ilhotas de Langerhans, elas estão no pâncreas, tá? Eu já vi questão aí falando que era do hepático, tá? Nada a ver. E tá relacionada a glucagon e insulina, beleza? Então, essa daqui está certinho. Vamos ver os outros. O crescimento
O de crescimento, o hormônio, né, do crescimento, secretado pela glândula tireoide? Não, pessoal. A glândula tireoide não produz o hormônio do crescimento. Quem produz o hormônio do crescimento é a pituitária. Pituitária. A tiroxina é secretada pela hipófise? Não, pessoal. A hipófise vai secretar o TSH, tá beleza? E a tiroxina é produzida pela tireoide. Anota aí que isso aí você tem que saber. O cortisol é secretado pelas glândulas paratireoides? Não, o cortisol é produzido na adrenal. Adrenal. E as glândulas paratireoides, pessoal, vai secretar quem que a gente viu na aula? Calcitonina e PTH, beleza? O hormônio antidiurético é secretado pelas suprarrenais? Não, galerinha. O antidiurético, ele vai ser secretado pela pituitária também. Pituitária. Hormônio antidiurético. As suprarrenais vão ficar com os mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Beleza? Cortisol. Tranquilão? Vamos para a próxima questão, então. No hormônio tetraiodotironina e os mineralocorticoides são secretados por quem? Pessoal, hormônio da tireoide aqui, ó. Tetraiodotironina é tireoide. Então, olha só, respectivamente, a única que está correta aqui, já começou com tireoide aqui, essa ficou fácil, né? Mineralocorticoides pelas glândulas da adrenal. A globulina ligardora dos hormônios sexuais, SHBG, é uma glicoproteína produzida no fígado e atua como um modulador da secreção androgênica nos tecidos. Beleza. Por qual que ela possui maior afinidade? Pessoal, olha só, vem aqui comigo. A questão já deu meia resposta. Se é uma globulina ligadora de hormônios sexuais, qualquer um aqui que não seja hormônio sexual não vai se ligar a ela, né? Então vamos excluir elas primeiro. Prolactina não é sexual, aldosterona não é, testosterona é, hormônio folículo estimulante, no caso FSH, também não é. Perdão, ele é um hormônio sexual, mas ele é lá da pituitária. E hormônio estimulante da tireoide, também não, tá? Então aqui a maior afinidade dela é pela testosterona. Pessoal, vem aqui comigo, olha só. O que você precisa saber do SHBG? O SHBG é uma proteína específica que transporta e se liga a todos os hormônios sexuais, tá? E o que vai acontecer nessa brincadeira aí? É importante se cair alguma coisa voltado para testosterona, o que você precisa saber? Que a testosterona total é a testosterona ligada ao SHBG, que é a proteína que tem maior afinidade, e a testosterona livre. Antigamente, a gente só conseguia dosar a testosterona livre por radioimunoensaio. Atualmente, é o único hormônio sexual que não é dosado, é calculado. Então, é por meio de um cálculo do SHBG e a dosagem por imunoensaio também da testosterona total, e aí faz o cálculo para chegar no valor da testosterona livre, tá? Isso pode ser uma questão de prova aí também, tá bom? Vamos pro próximo. A eritropoiese é regulada pelo hormônio eritropoietina, que é produzido principalmente em... Pessoal, onde é que a eritropoietina é produzida? É no rim, tá? Se você marcar aí medula óssea, tá errado. Ela vai lá para a medula óssea e induz a produção de células do sangue, células sanguíneas, né? No caso, a eritropoiese é uma dessas células, tá? Que são as hemácias ou eritrócitos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lembra que os hormônios têm uma função reguladora? Quem é o semáforozinho, quem é que vai sinalizar a indução ou a inibição da produção da eritropoietina? A taxa de oxigênio,
tá? Então, se o oxigênio tiver em baixos níveis, ele vai informar lá para o rim o seguinte: olha, rim, eu tenho uma baixa quantidade de oxigênio, a pessoa está tendo dificuldade de respirar, vamos produzir mais células vermelhas. Por quê, pessoal? Não são elas que transportam o oxigênio? Então, o oxigênio é o sinalizador para a indução da secreção da eritropoietina lá no rim, beleza? Então, vamos continuar. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. No metabolismo do cálcio, existe determinado hormônio que remove o cálcio da matriz óssea, levando para o plasma. Esse hormônio denomina-se... Pessoal, lembra lá? A gente tem aqui... Opa, é o gosto mais feio do mundo. A gente tem a matriz óssea. Dentro da matriz óssea tem o cálcio. Tem ali o estímulo de quem? PTH. E aí sim a gente tem a liberação de cálcio para a corrente sanguínea, beleza? Então, PTH tá aqui bonitinho. Vamos pro próximo. Hormônios são mediadores de extrema importância para o funcionamento dos sistemas de controle. A produção glandular do hormônio adenocorticotrófico ocorre no tecido da suprarrenal, tá? Não é pineal, nem esplênico, nem hipofisário. Tá lá no suprarrenal todos os nossos corticoides, glicocorticoides, mineralocorticoides, beleza? Vamos pro próximo. Sabe-se que a sucção da mama, quando falar em mama, pessoal, você já pensa em prolactina, tá? Falou em mama, primeiro hormônio que tem que vir na cabeça é a prolactina. Pelo lactente, estimula as terminações nervosas do mamilo materno. Os principais hormônios envolvidos na produção e liberação do leite materno são: produção de leite sempre é a prolactina. E a liberação do leite, olha aqui, ó, quais são as únicas respostas aqui que nos sobraram, né? Ó, prolactina e ocitocina. Se rolar alguma dúvida num caso como esse, você vai lembrar o quê? Que a progesterona ela vai ter um papel primordial em quê, pessoal? Ela vai estar aumentada ali lá no endométrio, né? Favorecendo o aumento do endométrio, né? Para receber aí a fecundação, tá? Bem no período fértil. Então, não tem nada a ver aí com produção e liberação de leite materno, tá? Nesse caso, é prolactina e ocitocina, beleza? Vamos continuar. Qual dos hormônios a seguir tem papel na regulação aguda e principal nos níveis de testosterona? HCG, pessoal, HCG é o hormônio que é produzido lá no endométrio no processo gestacional, tá? Então não tem nada a ver com testosterona, não é um hormônio sexual, é um hormônio gestacional, beleza? FSH também não, pessoal, é o LH, tá? A prolactina e nem inibina. Como é que funciona aqui? Vamos lembrar do slidezinho que eu coloquei para vocês? O FSH vai ter um papel aqui, ó, importante nos níveis de estrogênio. Lembra lá do que eu falei para vocês que o estrogênio tá bem alto, né? Opa, perdão. O estrogênio aumenta e com a liberação de LH e FSH, ele cai e com isso aumenta a progesterona, né? Lembram disso daqui? Lá no ciclo hormonal da mulher? Progesterona. Então, o FSH vai estar ligado mais ao estrogênio e à progesterona. E o LH, que é o luteinizante, pessoal, vai estar ligado mais à progesterona e a testosterona, beleza? Tá aí para você. LH é a resposta correta. Próxima. O resultado do exame hormonal de uma mulher de 39 anos revelou o hormônio tireoestimulante. Quem é tireoestimulante? TSH. Quem é que produz TSH, pessoal? Pituitária. Aí o TSH vai lá, sai lá da pituitária, manda essa mensagem lá para a tireoide. Olha, tireoide, eu quero que você
produz hormônios tireoidianos. Quem são os hormônios tireoidianos, pessoal? T3 e T4, tá? Então vem aqui comigo. Você primeiro tem que saber isso aqui. A gente tem uma aula só sobre função tireoidiana. Você tem que entender o seguinte: TSH não é hormônio tireoidiano. Ué, professora, como não? Eu avalio tireoide com ela. Ok, pode te ajudar na avaliação da tireoide, mas ela não é secretada pela tireoide, ela é secretada pela pituitária, tá? E aí o que acontece, pessoal? Hormônio tireoidiano é T3 e T4, beleza? O que acontece aqui? Quando eu tenho uma baixa nos meus hormônios de tireoide, é o que a gente vai chamar de hipotireoidismo. Se eu tenho, vou escrever aqui, quais são os hormônios da tireoide? T3 e T4. TSH vai regular, o TSH vai regular na indução da produção ou na inibição da produção, tá? Então, se eu tenho aumento dos hormônios tireoidianos, eu vou ter hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Se eu tenho baixa desses hormônios, eu tenho hipotireoidismo. Aqui não precisa decorar para aprender, ficou fácil. Então, se eu sei se T3 e T4 é hormônio tireoidiano, quando ele está alto é hiper, quando está baixo é hipo. Beleza? Então, ficou fácil. A questão fala para mim o seguinte, que o TSH deu indetectável e a tiroxina livre, no caso T4, ficou aumentada. Tiroxina livre é um hormônio tireoidiano. Se ele está aumentado, é o quê? Hipertireoidismo. Acabou, não tem nenhuma outra resposta, não precisa nem olhar as outras, tá? Matou aqui essa questão. Tranquilo, pessoal? É importante também vocês saberem a diferença entre as proteínas que vão estar ligadas também aí aos hormônios da tireoide, tá? Na hora de fazer uma dosagem, lá na sua prova pode estar perguntando lá, T3, T4 total e T4 livre. Quem vai ter ação, de novo, quem vai ter ação? A nível de órgão-alvo, de célula-alvo, é a fração livre, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, eu posso ter níveis normais de T4 total, tá? E estão todo mundo ligada a proteínas. E aí eu tenho uma baixa, aí é o que a gente vai chamar de, por exemplo, uma hipertireoide subclínica. Eu não vou ter uma evidência clínica que vai apresentar aqueles sinais e sintomas típicos, porque vai estar todo mundo ligado à proteína, não vai ter aquela ação direta lá a nível celular. Então a gente tem que estar muito atento também a essas questões, não deixe de ver a aula de funções tireoidianas, onde eu explico com bastante detalhes todas essas etapas e todas essas situações aí voltadas para a tireoide, inclusive as doenças autoimunes lá na tireoide, tá bom? Então vamos continuar. Para a gente terminar, qual é a diferença entre os testes de gravidez beta-HCG quantitativo e beta-HCG qualitativo? Pessoal, para todo e qualquer teste vale isso daqui, tá? A OCP colocou isso daqui nessa prova da EBSER, mas vai valer para vários testes laboratoriais, tá? Qual é a diferença de um teste qualitativo para um teste quantitativo? O qualitativo, ele só vai dizer para você se é positivo ou negativo, se é reagente ou não reagente. E como o nome já diz, quantitativo, ele vai quantificar, ele vai contar, ele vai mensurar, vai dizer para você quanto que tem. Então, se eu tenho um exame qualitativo, eu só vou saber se ele é positivo ou negativo, tá? E se ele é quantitativo, ele vai dizer quanto que tem. E no caso do beta-HCG, dependendo da quantidade, a gente consegue aproximar a idade gestacional, tá bom? Então vamos ver aqui nas questões o que ele fala. Letra A, o quantitativo vai mostrar a quantidade de HCG no sangue, beleza, e pode indicar o tempo de gravidez, beleza. O qualitativo apenas indica se é positivo ou negativo, tá certinho. Aqui é a letra A, vamos ver o restante. Ambos os testes indicam apenas positivo ou negativo para a gravidez. Pausa. Olha só, apenas, tudo, nada, são palavras que deixam a gente bem assustado na prova de concurso, né? Quando ele fala aqui para você apenas positivo ou negativo, no caso do quantitativo, não é apenas. Ele, além de dizer,
Ele vai dizer também se é positivo ou negativo, mas além disso, ele consegue quantificar e aproximar ali a idade gestacional, tá? Vamos lá, letra C. O quantitativo indica apenas o tempo da gestação. Não, ele também vai dizer se ele é positivo ou negativo, tá? E o qualitativo indica os níveis do hormônio no sangue e positivo ou negativo para a gravidez. Gente, o qualitativo não vai indicar os níveis de hormônio no sangue, tá? O quantitativo apenas indica positivo e negativo. Não, ele não vai apenas indicar positivo e negativo, ele vai dizer a quantidade. E o qualitativo dosa a quantidade? Não, né? Tá errado. Os dois testes indicam o nível do hormônio no sangue e o tempo de gestação. Não, o qualitativo não faz isso. Questão A. Pessoal, para outra situação que eu queria falar para vocês é sobre a questão dos ensaios de beta-HCG, tá? Se no seu edital tá pedindo aí exame de beta-HCG, você pode ter dois tipos de teste. O teste na urina e o teste sanguíneo, tá? Qual é a diferença dos dois? Geralmente o teste na urina é apenas qualitativo. Não tem teste quantitativo na urina, salvo em situações eu tenho que fazer beta-HCG livre. Aí sim faz a dosagem na urina, mas tem toda uma técnica específica para isso, tá? Para o beta-HCG sanguíneo, a gente pode ter qualitativo e quantitativo. Qual outra questão que pode cair aí na sua prova com relacionado a beta-HCG, se estiver pedindo aí no seu edital? Sobre sensibilidade do seu teste, tá? O que acontece? Ah, por que tem que pedir qualitativo ou quantitativo? Qual a diferença também? Uma outra diferença entre esses dois, tá? Se eu tenho HCG qualitativo, vamos botar assim, quali, que aí fica melhor de entender. Quali e quanti. No beta qualitativo, geralmente eu tenho uma sensibilidade menor. E no quantitativo, eu tenho uma sensibilidade maior. Significa que é mais sensível. O que significa um teste mais sensível? Significa que em menos quantidade eu consigo detectar. Por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo do slide. Geralmente, os testes qualitativos, eles variam a sua sensibilidade analítica entre 10 unidades internacionais, 20 unidades internacionais, mais ou menos isso. Já o quantitativo, ele pode variar entre 1 unidade internacional e 5 unidades internacionais. Pode chegar, tem testes que têm menos sensibilidade que vão até 10 unidades internacionais. Beleza. Então quer dizer que uma paciente que tem 8 unidades internacionais por ml de beta-HCG, ela não tem beta-HCG, está positivo ou está negativo? Num teste quantitativo que tem uma sensibilidade de 5, ela vai conseguir positivar. Já nos testes qualitativos, ela vai dar o que a gente chama de falso negativo, tá? Ah, por que os testes são os falsos negativos? Acontece muito falso negativo nos exames de urina. Não é que na urina tem menos HCG, é que os testes usados para dosar na urina geralmente têm uma sensibilidade menor do que os testes usados para dosar no sangue, tá? Então a diferença basicamente é essa. E aí, se você lembrar aí que tem a questão da sensibilidade, fica fácil você matar a charada quando eu tenho falso negativo e o porquê que isso acontece, tá? Os hormônios ficam por aqui, eu também. Nessa aula de hoje a gente encerra. Qualquer dúvida, escreve aí no fórum que eu respondo para vocês. E aqui é a professora Carol, professora Ana Carolina, nos estúdios do Gran Curso Online com você e até a próxima aula. Tchau, tchau!